Pois é, vamos trazer aqui o nosso amigo, o deputado federal Raimon, do Partido dos Trabalhadores. Raimon, vou colocar você aqui na tela, pode colocar aqui. Olá, Raimon, tudo bem? Bem-vindo. Ô Miguel, Henrique, prazer encontrar vocês aqui de novo, nesse momento em a gente fecha o olho quando abre, a conjuntura tá com algumas modificações, né? Mas não muda, né, a boca do Sóstenes a falar asneiras a todo tempo, muito bem disse o Henrique. Isso não muda, isso é perene. Não, é impressionante. O sistema excretor do Sóstenes tem uma inveja da boca dele que é uma coisa impressionante, viu, Miguel e Raimon? Raimon, então a gente tem esses dois assuntos, né, principais para conversar com você, né? Vamos começar pela dosimetria, né, que movimentou o país ontem. Houve muita especulação, muita boataria, enfim, mas o fato é que o Senado aprovou o PL da dosimetria, depois da Câmara ter aprovado, e o Lula falou hoje na entrevista, disse que vai vetar, isso deve voltar para a Câmara. Como é que você avalia todo esse processo aí, e até essas críticas que o pessoal fez ao Jacques Wagner, que não deveria ter feito esse acordo de procedimento, enfim, como é que é a sua análise sobre esse processo? Pois é, Miguel e Henrique, a gente, na verdade, assim, esse processo da dosimetria aprovada na Câmara, né, às 4h30 da manhã, né, de uma terça para quarta-feira, constitui uma vergonha para o parlamento, né, e vem dizer exatamente, reafirmar, o parlamento reafirma, o parlamento nesse momento dá eco à voz do povo que o chama de inimigo do povo. Então, recentemente agora, o senador Davi Alcolumbre dizia assim: eu vou botar a polícia do Legislativo para investigar, para saber de onde saiu a hashtag Câmara ou Congresso Inimigo do Povo. Ora, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, é muito fácil, é só vocês dois se olharem no espelho. É muito fácil, né? É facílimo saber de onde parte isso, de onde parte a convicção do povo. E a nossa grande luta é exatamente a luta de fazer o contrário. A gente precisa de moralizar a representatividade brasileira, a representatividade política ou a representação política. Então, assim, eu acho que tem um tempo agora que a gente, não sei se eu falo que a gente ganha, né? Mas é um tempo que a política ganha, porque a gente entra em recesso, estão votando o orçamento, agora a gente parte para recesso, e aí o presidente Lula já disse hoje, né, que vai vetar. Ele disse em muito bom tom e muito audível o que ele disse, com um som muito agudo, né, muito aguçado, de que não houve acordo do governo. Se o Jacques Wagner entra numa sala e acorda com alguém, ele, por mais que seja líder do governo, ele não está acordando pelo governo, porque para acordar pelo governo tem que combinar com o chefe do governo. E o Lula disse: comigo ninguém combinou. Então não há acordo. Né, todo o respeito que o Jacques Wagner merece pela figura pública que ele é, pelo político baiano e brasileiro que é, nascido no Rio de Janeiro, aliás, né, isso aí não dá a ele o direito de fazer um acordo sem conversar com o dono da bola, sem conversar com quem apita no país, que é o presidente Lula. Então não houve da parte do governo um desejo de acordo, porque o presidente Lula, inclusive, disse: olha, o julgamento ainda está acontecendo. Ainda tem pessoas que ainda não foram condenadas. O processo ainda está em curso. E a gente já está dando liberdade para as pessoas que cometeram crimes. E crimes contra a democracia, né, são crimes que atentam contra a nossa Constituição. São crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito e, portanto, esse crime não é passível. O Alexandre de Moraes já disse isso algumas vezes, não é passível de anistia ou não é passível de indulto. Né? São crimes que devem ser punidos. Então, nesse sentido, há também aí, certamente, algum quê, não sou um especialista da área do direito, né? Não sou operador do direito, mas há também um entendimento de que nós não podemos, por uma lei menor, né? Menor que a Constituição, portanto, não estamos falando de uma PEC, nós estamos falando de uma lei que não modifica a Constituição. Então, há uma compreensão também da inconstitucionalidade, mas há também esse processo temporal,
onde o presidente Lula vai vetar, e aí quando o veto for apreciado pelo Congresso Nacional, por uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, as pressões até lá sobre a Câmara, nós não sabemos qual que vai ser a atmosfera política daquele momento da apreciação do veto, e a gente pode também conseguir manter o veto do presidente Lula, porque é vergonhoso o que a gente viu. Eu quero trazer aqui, hoje eu recebi uma mensagem, aí fui lá na página do Instagram desse senhor chamado Augusto Nunes. Olha que pérola, Henrique. Você que acha a pérola do Sóstenes, olha a pérola desse senhor. Adoro Augusto Nunes, Raimundo. Você não imagina, gosto dele demais. Enquanto parte da classe artística pede prisão perpétua para septuagenários acusados de um golpe impossível, a maioria do povo brasileiro está do lado de ícones da música sertaneja como Zezé de Camargo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é a compreensão. Aí eu inclusive, comentei assim na postagem dele, disse assim, olha, pessoas boas envelhecem, canalhas também envelhecem. Quem trama contra a democracia, se for septuagenário, é canalha ou é gente boa? Percebe? Então, assim, esse senhor traz essa pérola. Outra pérola dele, olha só, no Chile, como em qualquer democracia, a direita e esquerda se alternam no poder, normalmente, e o povo decide quem será o presidente. No Brasil, se a direita ganha, é golpe. Olha que estranho. Quando o Bolsonaro ganhou, nós fomos para a porta dos quartéis. Quando o Bolsonaro ganhou, nós questionamos as urnas. Quando o Bolsonaro ganhou, nós tentamos dar um golpe. Alguém planejou matar o Bolsonaro, o vice dele e o Fux? Percebe? Então, eles invertem tudo, porque é um jogo de narrativas. Então, eu acho que essa questão da dosimetria que você traz, sabe, Miguel e Henrique, ela tem trazido para a sociedade brasileira uma reflexão. E muito mais do que as manifestações nas grandes cidades brasileiras, é aquela manifestação que ela vai sendo construída passo a passo na formação do nosso povo, porque é preciso a gente entender que não cabe dar indulto ou dar anistia para quem comete crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Para concluir só meu raciocínio, outro dia eu perguntei a Hugo Mota, do microfone, perguntei assim, presidente Hugo Mota, o senhor quando chegar na sua casa com um carro novo, o seu filho vai riscar o carro e o senhor vai dizer para ele, está tudo bem? O seu filho vai dizer assim, papai, eu vou quebrar o vidro da janela do vizinho. E você vai dizer para ele tudo bem ou vai dizer para ele, não, meu filho, isso não pode? Porque se o senhor disser para o seu filho que não pode, o senhor corre o risco dele dizer para o senhor sim. Pode sim, porque o senhor disse que lá em Brasília os golpistas puderam quebrar o Congresso, quebrar a sua mesa, quebrar a sua casa, quebrar a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto. Então, quer dizer, é uma mensagem que se passa para a sociedade brasileira de que o crime pode ser cometido e que, dependendo de quem o comete, porque ninguém está preocupado com aqueles pobrezinhos levados a Brasília, que também cometeram crimes, mas que foram induzidos e que foram inflamados, financiados. Na verdade, eles são apenas um pretexto, porque o desejo deles é liberar Bolsonaro e os grandões que tramaram contra a democracia brasileira. Raimundo, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria só abrir um parênteses muito rápido. Você citou aí o Augusto Nunes. O que me deixa profundamente revoltado, eu diria, quando eu vejo figuras que nem o Augusto Nunes, ou até mesmo como o Alexandre Garcia, é que esses profissionais, esses jornalistas, eles não fazem parte daquela categoria que a gente pode dizer assim, ele ouviu o galo cantar e não sabe onde. Eu vejo muito isso. Quando a gente liga, às vezes, em canais de notícia, CNN Brasil, Globo News e tal, volta e meia aparece um colega ali de profissão que a gente vê que não é muito afeito ao ambiente político e ele emite algumas opiniões que, no fundo, acabam sendo mais simplórias porque aquilo não é muito o métier dele, então o cara reproduz o que ele escuta ali e reproduz também a linha editorial desejada e tal. O caso do Augusto Nunes ou do Alexandre Garcia é um troço que é complicado porque, assim, os dois sabem perfeitamente o que estão escrevendo, né? E quando ele diz que golpe impossível condenando o septuagenário, isso é de uma canalice tão grande, porque a gente está falando de um monstro, né? O Jair Bolsonaro é uma figura monstruosa, um homem que flerta
com o fascismo há décadas, um amante da ditadura militar, um sujeito que diz admirar o Pinochet, o Videla e o Stroessner, e aí quando ele fala isso tudo, ele pinta o Jair Bolsonaro como um tiozinho que joga bocha na pracinha da esquina com 70 e poucos anos, quando o Bolsonaro, na verdade, figura aí numa estante de facínoras, canalhas, que merecem mesmo a cadeia e a condenação. Mas enfim, Remonte, eu vou te jogar agora aí numa furiosa. Agora há pouquinho a gente comentou aqui uma apuração de uma repórter uma apresentadora e repórter âncora da CNN Brasil, a Débora Bergamasco, dizendo que já tem certeza, segundo a apuração dela, de que a maior parte dos ministros do Supremo anuiu, digamos assim, com a aprovação do PL da dosimetria, e que qualquer tipo de investida no Supremo para questionar a constitucionalidade dessa lei agora aprovada, que aguarda sanção ou veto presidencial, que isso não vai prosperar porque eles não devem atravessar o samba aí, vão deixar correr e a lei virar lei e ser aplicada. Eu queria saber o que você pensa dessa apuração, dessa informação levantada por ela, e como você acredita que o Supremo deveria agir nesse caso, porque até agora não se acovardou em nenhum momento. E me custa acreditar que vá se acovardar agora, mas a gente vê de tudo nessa vida, né, Raimundo? Eu não tenho dúvida que a gente já viu de tudo, mas eu também tenho um entendimento de que o Supremo está numa linha, tomou uma linha que voltar atrás, fazer aquilo que o Jucá disse há um tempo atrás, um combinado com o Supremo e com tudo, é uma guinada muito forte, sabe, Henrique? Então, assim, por mais que ela tenha essa apuração, talvez essa apuração ela é uma apuração que ela vai se modificar, porque nada como uma noite, né, entre um dia e outro, para que as coisas verdadeiramente se acomodem. Eu acho, né, que assim, a gente, quando as pessoas dizem o ministro Alexandre de Moraes, olha que maravilha, o ministro Alexandre de Moraes, a ele, é bom que a gente saiba disso e a gente tem que ter acordo com isso, a ele nós devemos a democracia em 2022. Porque se ele não tivesse agido definitivamente com a firmeza que agiu, a gente hoje nós não estaríamos aqui na Fórum. Nós não estaríamos aqui, porque, de fato, o Bolsonaro teria ganho as eleições, porque corromperam ao máximo, e a intervenção de Alexandre de Moraes ela foi fundamental. Dentro da lei, dentro da Constituição, ele garantiu o processo democrático, o processo eleitoral, e o processo eleitoral deu eleição para Lula por menos de 1%. Então a gente sabe o que foi ganhar aquela eleição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a consciência também, nós somos homens de esquerda, nós temos a consciência também que Alexandre de Moraes não é nosso. Ele está conosco, mas não é dos nossos. Não tem a formação que nós tivemos, não comeu a mesma gamela de sal que comemos. Né? Não partilhou da mesma mesa que nós partilhamos. E o que eu estou falando aqui não é desrespeito a ele, de maneira nenhuma. Até porque eu conheço e considero, né, que ele é um guardião da democracia nesta quadra da história. Ele garantiu, né, que a gente chegasse onde a gente chegou. Então, esse é o entendimento. Por outro lado, né, você vê outras figuras do Supremo Tribunal Federal, você diz assim, essas figuras, elas de fato não vão arredar o pé desse processo. E outras você né, fica pensando, será que não? Né? Será que essas pessoas se manterão fiéis? Então, essa apuração que se faz, de que já tem consolidação no Supremo Tribunal Federal, para não aceitar, né, a ação sobre a inconstitucionalidade da dosimetria, é bom a gente saber que haverá também de ser dada uma resposta oficial, porque o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, nós já entramos com uma ação em relação a isso, já entramos ou estamos entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal, e isso minimamente tem que ser avaliado. E na minha leitura, né, que é uma leitura de cenário, uma leitura de percepção também do mundo, porque a Suprema Corte de um país, e o Brasil que vive nesse caldeirão, a Suprema Corte ela é, na verdade, uma vitrine do mundo. O mundo todo olha para a Suprema Corte. Assim como olha para o presidente Lula, assim como olha para o Brasil, para a nossa democracia, para o Congresso Nacional, também olha para a Suprema Corte. E aí, eu acho que ela também se dará, sabe, se dará o respeito no sentido de entender assim, nós não podemos manchar a nossa biografia
pelo caminho que tomamos, né? Seria, no meu entendimento, sabe, uma guinada muito forte. E então, eu não posso discordar da jornalista que fez a apuração, né? É a apuração que ela faz e merece que acreditemos, mas eu acho que é uma avaliação ainda num cenário ainda polemizado, ainda de temperatura alta, mas essa temperatura ela vai baixar e eu acho que o próprio STF poderá dar uma resposta positiva a isso que nós tanto desejamos, de que os golpistas paguem pelos seus crimes. Perfeito. Bem. Miguel, rapidinho a nota de rodapé, eu vi 3 ou 4 pessoas mencionando aqui o nome do nosso querido Azenha. Eu não falei que o Azenha tem nada... Gente, presta atenção. O Azenha só encaminhou o link pra gente, como nós, um pro outro, Miguel, todo mundo encaminha link dentro das redações diferentes da Fórum o tempo todo. A apuração é da Débora Bergamasco, da CNN, e o Azenha não é amigo dela, não tem nada... Quer dizer, eu acho que não tem nenhuma relação, ele só pegou o link da matéria e mandou. Então, assim, o Azenha não tem nada a ver com essa apuração, tá, gente? Tem um pessoal falando aí, eu só falei que ele mandou pra gente o link. Miguel. Vamos ler alguns superchats para não acumular muito? Bora. A gente já leu algum, Henrique? Ou nenhum? Não, hoje nenhum, tem 7 só. Tá, vamos lá. Boa noite, Henrique, Miguel do Rosário, todos da live. O bloqueio total que os Estados Unidos fez aos navios de petróleo da Venezuela vai afetar os BRICS? Pois é. Isso é grave, isso aí. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Deixa eu ler os comentários, depois a gente volta a isso. Miguel e seu Henrique. Seu Henrique. Eu respeito o Henrique, é seu Henrique. Né? Seu Henrique. Eu não sei se é respeito. Pelo seu Henrique, acho que vem porrada aí, hein? Algo que não vi ninguém comentando foi que em cada 4 cenários, tanto da Quest como da Atlas, Lula vence no primeiro turno. O que acha? Ah, tá. O José Cruz, e se Marçal se lançar governador de São Paulo, apoiando o Flávio? Ele está com os direitos políticos cassados. Já era. Aqui o Marlon Gilson. Eu que sou da Paraíba, Campina Grande é o centro desse tipo de picareta de banco. O que o Marçal fazia era phishing por e-mail. Um e-mail, Uhum. Aqui não, faz uns 20 anos que de 3 em 3 anos descobrem hacker pesado. Esse ano mesmo prenderam um. É verdade. A Paraíba tem o Felca, né? O Felca denunciou aquele rapaz lá, era lá na Paraíba. A Justiça da Paraíba que prendeu aquele... Como é que chamava o rapaz? Esqueci o nome do sujeito. Ítalo. Uhum. Então, Marlon Gilson, de novo. Há 13 anos teve a Operação Scan em Campina Grande. O líder tinha 19 anos na época. O avô era dono de empresa de ônibus. Marçal estimulou violência eleitoral dos crentes no evento com rachadinha. Aqui, ó. Difícil é o Marçal estimular alguma coisa boa, né? Isso aí que... Aqui, aí, ainda se junta com o rachadinha, né? Isso aqui é o Sálvio. O Sálvio agora não assina, fica botando essa arrobazinha, mas pela foto a gente vê que é ele. Ditadura parlamentar cleptocrática. Anotei. É isso aí, valeu. Beijo, Sálvio. Pode anotar, essa é minha lá, mas não precisa dar crédito, não. Aqui, a LCR Reis. Salve, Raimon. Henrique está pistola. A ponto de colocar dúvidas na gente sobre as vias de eliminação de excrementos de certo parlamentar. Boas festas e ótimo ano de 2026 para todos. Esse AN não está envelhecendo bem. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Ele fala, esse Augusto Nunes fala como se ele tivesse 20 anos de idade também, né? Ele fica falando de... Enfim, mas... Ele deve ser um septuagenário, né? Nós estamos na semana da Conferência Nacional da Pessoa Idosa, a 6ª conferência em Brasília. Tem 1.200 idosos reunidos em pequenas salas, pequenos fóruns, fazendo discussão de todas as políticas para a pessoa idosa. Augusto Nunes podia, quem sabe, não ir lá, né, porque aí ia atrapalhar, mas ler um pouco as considerações que os idosos estão fazendo lá em Brasília, está muito bacana. Pois é. Lembrando que a longevidade no Brasil, né, graças a todas as conquistas sociais, né, da democracia brasileira, do SUS, ela chegou à média de 77 anos em 2024. 77 anos. Os brasileiros estão vivendo, então tem muita gente com 70 anos no Brasil. As mulheres estão chegando a 79 anos. Aliás, 79,9. 80 anos a longevidade média. Né? Para você ver como... Então,
a galera que tem mais idade chegou para ficar, tem que ser respeitado, o pessoal que vota, o pessoal que está ativo, entendeu? Então, parabéns aí, a gente tem muito internauta, leitor aí da terceira idade, o pessoal participa muito. Raimon, sobre a cassação do Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, como é que você avalia essa decisão aí do Hugo Motta? Tem falado um pouco também, Miguel, sobre a questão da retirada do cargo, né, de delegado do Ramagem, porque foi retirado, e também do Anderson Torres. É preciso colocar isso no mesmo pacote, né? E aí, entender que o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro, que por hoje, por uma decisão da mesa diretora, foram cassados, a gente não tem problema com o Ramagem, porque o fato de ser cassado, isso aí ele poderia, né? Mas como ele está condenado, ele também fica com seus direitos políticos suspensos. E o Eduardo Bolsonaro, nós esperamos, né? Esperamos muito que, para além de ser cassado, que ele perca também a função pública dele, porque um servidor público da Polícia Federal não poderia estar fazendo a panaceia que está fazendo há meses nos Estados Unidos lutando contra o Brasil, que ele tenha também cassado o seu registro, a sua matrícula de servidor público, e que ele também seja criminalizado, sente no banco dos réus e perca também a elegibilidade. A gente precisa que isso seja um pacote completo. Tanto quanto a questão da Carla Zambelli, né, que vergonhosamente a Câmara outro dia disse não à cassação dela, mas é bom lembrar, o Hugo Motta descumpriu uma decisão judicial, né, porque decisão judicial, a gente sempre ouviu dizer isso, né? O pessoal enchia a boca e dizia, decisão judicial não é questionada, a gente cumpre. Mas não, o Hugo Motta descumpriu, porque o Alexandre de Moraes, há meses, já tinha dado uma definição para a mesa diretora de que cassasse o mandato da Carla Zambelli. Ele demorou, depois começou, fez um processo de cassação dela, e esse processo de cassação era para ficar bem com a extrema-direita e com o Centrão, e ao mesmo tempo com o ministro Alexandre de Moraes. Só que deu com os burros na água porque não conseguiu cassar no plenário da Câmara. E aí a Carla, o que ela faz? Ela renuncia ao mandato. Renuncia ao mandato na tentativa de manter presente os seus direitos eleitorais, olha só, os seus direitos políticos. Então, a gente sabe disso. Eu acho que a cassação do Eduardo e do Ramagem, do Eduardo já estava demorando, né? Demorando muito. Do Ramagem, eles tentaram fazer uma manobra na Câmara portanto, tinha lá uma ação, né, contra o Ramagem, que a Câmara impediu o Supremo Tribunal Federal de julgar, e o Supremo Tribunal compreendeu, porque o Ramagem só foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes que ele cometeu antes de ser diplomado como deputado. Né? Os crimes posteriores, quando ele era deputado já diplomado, ele não está respondendo por eles, porque a Câmara brecou isso ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa cassação, eu acho que ela é exemplar para a sociedade brasileira entender, sabe, que tem um prejuízo, né, cometer crime no país. O Sóstenes Cavalcante, né, que o Henrique lembrou bem aí, você leu aí um textão dele, né? Sóstenes Cavalcante é desses caras. Outro dia ele estava dizendo, para vocês terem uma ideia, que o Eduardo Bolsonaro tem direito de ficar lá, porque no regimento da Câmara diz que não se pode perder sessões presenciais, mas a Câmara agora não tem sessões presenciais, só tem sessões ordinárias, aliás, só tem sessões extraordinárias. Quer dizer, eles fazem um jogo de palavras, sabe, para poder alimentar a turma deles e também para poder criar esse jogo de narrativa para achar que tudo pode. Nós precisamos ajudar a sociedade brasileira a entender que nós, os deputados e os senadores, temos imunidade. E que essa imunidade, ela é uma imunidade constitucional, ok. Mas essa imunidade não nos torna príncipes, não nos torna reis, não nos torna dono do mundo, não nos torna impassíveis de qualquer investigação. Nós não podemos cometer crimes, né? Nós não podemos sair fora das regras, nós não podemos cometer ilicitudes, nós não podemos, agora que eu tenho imunidade, eu sou parlamentar, eu sou deputado federal, eu posso agredir as pessoas, eu posso dirigir embriagado nas ruas de Goiânia e atropelar uma moça e nem dar socorro e depois achar que a justiça não precisa de me investigar.
eu posso agredir, como um deputado lá, agredir uma namorada, né, fora da minha tribuna, porque a imunidade está ali dentro do parlamento, está na tribuna, não posso agredir as pessoas. Quase um feminicídio, quase mata a namorada, isso vai ao Jornal Nacional, vai ao Fantástico, e a Câmara depois liberta o cara, e não dá, o Conselho de Ética nem instaura processo contra ele. Então, eu acho que a cassação de Ramagem e a cassação do Eduardo Bolsonaro, elas são exemplares para mandar um recado claro para a sociedade brasileira de que o crime não compensa, que não pode cometer crime, que mesmo sendo deputado ou senador, nós temos regras a cumprir, e essas regras, se elas não são cumpridas, nós pagamos pelo preço das nossas ações. Raimundo, me diz uma coisa, para o ano que vem, né? Agora vamos falar de eleição aí, vamos sair um pouquinho disso para tentar trilhar um pouco. Acho que você deve ter acompanhado aí tudo que saiu nos últimos dias na Quaest, na Atlas Intel, todos esses números e tal. O presidente vem mantendo, não é um super desempenho que garanta com facilidade a sua reeleição, mas ele está bem à frente dos outros candidatos. E teve esse quiprocó todo aí envolvendo o nome do Flávio Bolsonaro, que agora parece que de fato, né, o gênio saiu da lâmpada, não vai dar para botar para dentro, e ele vai acabar se cacifando como o nome que vai disputar, enfim. Ontem, na esteira daquela discussão se teve acordo ou não teve, foram aprovados ali questões relacionadas à desoneração, à taxação de bets, bancos e bilionários, enfim. Algo que representa aí em torno de 20 bilhões a mais para o governo no ano fiscal de 2026, que é um ano eleitoral. O presidente Lula aparece na pesquisa Genial Quaest, por exemplo, tendo a condução da sua economia avaliada no último mês de 38% como boa, passando agora para 44% em 4 semanas, enfim. Eu queria te ouvir um pouco o que você espera do ano que vem. Já não tem... a eleição no Brasil já não é mais aquilo que a gente se acostumou há 20 anos, que era só pau é pau, pedra é pedra, é economia, estúpido, né? Era sempre isso. Não é. Agora tem fake news, tem Eduardo Bolsonaro, tem gritaria, tem essa maluquice toda, enfim. Eu queria saber de ti o que você pensa para o ano que vem, tanto questões econômicas como no âmbito mesmo da política e da extrema-direita, enfim. Queria ouvir uma palavra amiga, Raimundo. Ô Henrique, você sabe que eu estou muito confiante com a eleição de 2026, embora confiante sabendo os inimigos que teremos que enfrentar. Os inimigos são as fake news, os inimigos são os algoritmos, os inimigos são os donos do dinheiro no mundo que estão atrelados à extrema-direita e que tentarão intervir no Brasil. Os inimigos são aqueles que criam narrativas e essas narrativas acabam convencendo muitas pessoas. Os inimigos são aqueles que têm usado a fé, a boa fé do povo para ludibriá-lo, para enganá-lo. Então nós temos aí uma série de inimigos para a gente, de certa forma, driblar nesse processo eleitoral de 2026. Se a gente for lembrar, né, nós tínhamos, até muito pouco tempo, a gente usava uma expressão que a expressão era essa, contra fatos não há argumentos. Você mostra um fato, né? E esse fato está colocado, né? Esse fato está colocado, está aqui na sua frente, ó, você está enxergando, você está vendo. E aí as pessoas, não adianta ninguém vir dizer o contrário, né? Você diz assim, olha, o Brasil saiu do mapa da fome, né? A ONU declarou, a FAO declarou que o Brasil saiu do mapa da fome. 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil em 2023 e agora não tem mais. Nós temos hoje, estamos dentro daquele nível tolerável. Tem ainda gente que passa fome no Brasil, mas está naquele nível tolerável, 2,5%. E aí, contra isso, né, a gente dizia antigamente, não tem para ninguém. Não tem para ninguém porque todo mundo está vendo, né? Está vendo, a vida melhorou, a economia avançou, as pessoas estão conseguindo se alimentar melhor, a distribuição de renda está acontecendo. Mas hoje a coisa mudou, porque os argumentos tornaram-se mais fortes do que os fatos. Então, diante de um fato, né, diante da fome, né, que foi abrandada ou que foi superada, vem um argumento e diz assim, não, mas não é bem isso, porque, de fato, o cara não está mais passando fome, mas agora, também junto dos alimentos, colocaram um chip que essas pessoas estão sendo, de certa forma, manipuladas. Aí esse argumento é mais forte do que o fato.
Então, nós vivemos esse momento, que é um momento, de fato, muito difícil para nós. A gente precisa de lidar com essa realidade. Nós teremos agora, em janeiro de 2026, agora no próximo mês, referente ao mês de dezembro, para aqueles que receberão o seu salário até o dia 5 de janeiro, eles vão ter ali ainda o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, vão ter o desconto do imposto de renda. Mas quando ele receber o salário de janeiro, que cairá até 5 de fevereiro, ele vai perceber que aqueles R$300 que ele pagava, não vai pagar mais. Então, eu podia dizer, esse é um baita fato que nós precisamos de aproveitar. Né? E aí, é possível que tenha alguns argumentos contra ele, mas esse é um fato tão poderoso, é um fato tão forte, porque lida tão diretamente na vida das pessoas, que acho que a gente, como governo, nós como os que queremos ganhar a eleição, não apenas para nos mantermos no poder, mas para continuar fazendo o processo de mudança e de transformação da vida do nosso povo, a gente vai poder usar muito essa ferramenta e acho que a comunicação do governo vai introduzir isso muito bem. Depois, uma outra coisa que é bastante também, um debate a ser feito na sociedade, é que antigamente dizia assim, olha, nós nunca tivemos colarinho branco preso. Depois de um tempo para cá começamos a ter. Né? Gente, agora temos até generais presos, coisa que nunca houve. Né? Os generais, esse Augusto Heleno dizendo que agora está com Alzheimer desde 2018. Quer dizer, antes dele ser ministro lá do GSI, ele já estava com Alzheimer, segundo ele, né? Então, quer dizer, é uma mentirada, né, que esses caras contam. E assim, hoje nós temos, inclusive, generais presos, né, pessoal do alto comando das Forças Armadas preso. Mas também tem uma outra coisa que a gente dizia, olha, os ricos, nunca ninguém mexeu com eles. Nunca ninguém mexeu com eles. Mas agora, a gente, para garantir que o imposto de renda seja isento para quem ganha até R$5.000, a gente está cobrando o andar de cima. Então, e essa mensagem vai ser passada também. Então, o andar de cima está sendo cobrado, porque o andar de cima precisa pagar imposto, e nós não estamos falando de isenção para a compra de jet ski, estamos falando de isenção para os alimentos da cesta básica. Estamos falando de isenção para aquilo que é o básico da vida do nosso povo. Estamos falando de isenção do imposto de renda. Então, a taxação agora, né, votada essa semana, das bets, dos bancos e dos bilionários, das fintechs, etc., nós estamos falando aí de cerca, se falou 20 bilhões, eu tinha só de um desses itens 17 bilhões e 600 milhões de reais. Então é muita grana que se vai colocar. A questão das apostas, né? Como é que a gente vai taxar as apostas? Então tem um pouco esse movimento também. Eu acho que a gente tem aí uma baita ferramenta para ganhar a eleição em 2026. O presidente Lula, de fato, disse: esse ano é o ano da colheita. É o ano de a gente colher e mostrar para o povo, olha a colheita que nós estamos fazendo e fazendo juntos. Então, eu tenho para mim que isso será, a economia, ela avançará. Por outro lado, tem um outro tema muito sensível, que acho que vai pautar muito a eleição, que é o tema da segurança pública. Né? A segurança pública pautará muito as eleições. E a gente precisa de divulgar mais. Quando eu falo isso nas rodas de conversa que ando por aí, quando eu falo isso nas lives que faço, quando eu falo isso aí nos meus artigos, nos meus discursos, as pessoas dizem assim, puxa, Raymond, eu de fato não tinha pensado nisso, mas é tão óbvio, né? Tão óbvio. Outro dia me perguntou lá o deputado na Comissão de Direitos Humanos, o senhor sabe quantos fuzis foram presos na chacina, na operação, que ele não chama chacina, na operação da Vila da Penha e do Alemão? Eu disse a eles, não tenho notícia, não foi divulgado. Eu sei quantos fuzis foram pegos lá no lado da mansão do Bolsonaro. Esse eu sei, quantos foram. Né? Eu sei, por exemplo, que lá no Complexo da Penha, os grandões, segundo a gente tem informações ou alegações de pessoas que acompanham o caso mais de perto da segurança pública, parece-me que os verdadeiros criminosos foram avisados e evadiram. E não foram presos. Nenhum grande criminoso, nenhum grande traficante foi preso. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, e a gente precisa divulgar isso, que semana passada a Polícia Rodoviária Federal prendeu, numa tentativa de evasão, prendeu os familiares do Peixão.
Inclusive, foram porque a notícia era de que o Peixão estava nesse comboio de carros da família, mas não estava. Estava só a mulher, os filhos, estava lá a família dele. E foi preso uma quantidade enorme de joias, de armas, sabe? Estavam evadindo e a Polícia Federal pegou. As pessoas precisam entender que lá na Faria Lima era inconcebível que uma operação da Polícia Federal pudesse entrar na Faria Lima e desbaratar uma quadrilha de lavagem de dinheiro feita por gente muito granfina, de colarinho branco e de gravata. Então, assim, eu acho que essa questão da segurança pública também ela baterá bastante e o presidente Lula, no meu entendimento, saberá muito bem debater isso. Se for debater com Tarcísio, vai debater com alguém que lá está muito ligado à Faria Lima. Se for debater com o Flávio Bolsonaro, irá debater com o miliciano. Então, saberá muito bem o presidente Lula colocar os pingos nos is e eu acho que segue e vamos ganhar as eleições. Eu estou muito entusiasmado. Para além disso, a compreensão que todos nós temos, que a gente precisa ter, né, de que é preciso eleger senadores, deputados federais e estaduais comprometidos com o projeto do governo do presidente Lula, para a gente avançar num Congresso que não seja como este, inimigo do povo. Raimon, última pergunta. Eu estou muito curioso para saber sobre a agenda final, agora, últimos dias, né? Eu ouvi que o orçamento será votado na sexta-feira, né? Porque é raro, né? Geralmente o Congresso não funciona na sexta, mas por causa do recesso eu acho que vai funcionar. Então, como que tem agendado assim? O recesso começa antes do recesso, ainda tem alguma coisa para ser aprovado na Câmara? Miguel, o que tem para ser aprovado na Câmara é só mesmo aquilo que foi decidido pela CMO, pela Comissão Mista de Orçamento. É uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado, portanto, uma sessão presidida pelo Alcolumbre, para votar o orçamento, e certamente será votado amanhã. A expectativa é que seria votado hoje, né, porque a CMO já tinha dado o parecer, a votação final dela, votado hoje. E assim, é bom a gente lembrar também um fato, sabe, Miguel? Olha como é que a reta final é. No ano passado, não sei se vocês se lembram, o orçamento não foi votado. Lembra disso? Nós entramos no recesso sem votar o orçamento. Uhum. O orçamento só foi votado em março. Era a extrema-direita e o centrão tentando, de certa forma, frear o governo do presidente Lula. Só que esse ano agora, a gente tinha tudo para dizer assim, não vai dar, vai deixar para o ano que vem, né? Mas não, vai votar esse ano, sabe por quê? Porque se não vota esse ano, as emendas parlamentares não são aprovadas. E já decidiram, antes de votar o orçamento, que o governo tem que pagar 65% das emendas parlamentares até junho. Por quê? Porque quando faz isso, avança no processo da campanha eleitoral, né? Quando um parlamentar direciona sua emenda para uma determinada prefeitura, essa prefeitura é grata a esse deputado, a esse senador, e também ajuda ele na campanha, percebe? É uma movimentação eleitoral. Então, você diz assim, o Senado está votando na sexta-feira porque quer fazer um esforço hercúleo, né, o Congresso hercúleo para aprovar o orçamento. Não, é por um interesse próprio, interesse dos congressistas de votar o orçamento para que não tenha atraso nas execuções orçamentárias das emendas orçamentárias impositivas, de modo particular, do ano que vem. Das emendas de ano que vem, segundo já a lei aprovada no Congresso, 50% que são as destinadas à saúde deverão todas serem pagas até junho, até 8 de junho, e 15% do outro 50%. Portanto, então, 65% deverá ser pago até 8 de junho de 2026. Por isso, certamente, o orçamento será votado amanhã, na sexta-feira, por uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. De qualquer forma, é bom, né? Mesmo que o interesse próprio é bom. Né? Claro, é importante, claro, com certeza. Eu só quis fazer essa comparação para a gente entender quando o Congresso entende o seu papel, né? E o papel do Congresso é votar orçamento. A peça orçamentária é organizada pelo Executivo, mas ela é autorizada, o Executivo busca a autorização do Congresso Nacional para executar.
Então, o Congresso tem grande responsabilidade na lei orçamentária, né? Seja na LDO, seja na LOA, tem grande responsabilidade. E é muito importante, porque senão o país trava, né? Senão o país não anda, o país não avança. Pois é. Raimon, vou liberar você, só ler uns comentários aqui, muitos comentários legais para você ouvir também. A gente falou de pessoal mais experiente, né, que ouve a gente, aí o pessoal... Luísa Conceição. Olá, Miguel, estou firme aqui acompanhando vocês, 85. Oh, que beleza. Aqui o José Alvo, tem 80 anos e voto no PT. Bacana, José. Tem aqui o Léover Ludolfo. Parabéns, deputado Raimon, pelo excelente trabalho. Companheiro bancário, bacana. Está aqui o Garibaldi Escola Integral, tem que levar consciência política para os alunos. Esse, né? Tem aqui a Denise. Obrigado, Raimon, pela sua dedicação e empenho para denunciar a situação e apontar caminhos. Lula 2026. Vamos que vamos. Maria Lúcia aqui. Muito bom, deputado. Aí tem aqui o José Cruz. Se Lula está entre dúvida entre Haddad e Alckmin, lança logo Simone para governo de São Paulo. É um frescor na campanha, encarar o cara de areia mijada. O que acham? Raimon, vou liberar você, a gente vai continuar um pouquinho. Simone, é muito bom falar da Simone, porque ela tem sido uma pessoa que aparentemente está nos bastidores, mas não está, viu? É uma mulher que que demonstrou muita fidelidade ao governo do presidente Lula. Há de se elogiar a Simone Tebet. Foi candidata à presidência da República, hoje é ministra do Planejamento, lá nessa junção dos 3 ministérios, né, Fazenda, Planejamento e Gestão. 2 mulheres, né, ela e a Esther Dweck, e um homem, o ministro Haddad, e a ministra Simone Tebet é louvável o trabalho dela, né? Tem feito um bom trabalho, eu pelo menos tenho compreendido dessa forma. Mas Miguel e Henrique, muito obrigado pelo convite, viu? E esse final de ano aí foi uma doideira. O Miguel me chamou algumas vezes, e quando eu vi a mensagem do Miguel, Henrique, já tinha passado da hora, de tanta correria. E fazer aqui, Miguel, só um comentário. Essa semana, eu tenho 17 anos de parlamento, né? 17 anos de parlamento. Eu fui vereador 14 anos e estou deputado 3 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que a semana passada, não é essa, semana passada foi a pior semana dos meus 17 anos. Assim, sem sombra de dúvida, de violência política dentro do parlamento, violência mesmo, violência simbólica, violência de constrangimento, violência de tentativa de violência física, né? Eu nunca me imaginei fazer o que fiz, né? A gente estava tão irritado com os encaminhamentos que o Hugo Mota deu naquele processo do Glauber, né, colocando a Polícia Legislativa para bater em deputado, né, e eu achei muito interessante, porque depois eu fiz uma pesquisa, sabe, Miguel? Eu andei pela Câmara perguntando os mais velhos, eu perguntava, quantos anos o senhor está aqui? Ele dizia, estou aqui já há 30 anos. Eu digo assim, o senhor já viu alguma vez algo parecido? Ele diz, nunca vi. Quantos anos o senhor está aqui? Já estou aqui há 40 anos. O senhor já viu algo parecido com o que aconteceu hoje? Ele dizia, eu não encontrei uma pessoa que tenha dito, eu já vi algo parecido. Nem parecido não houve. Eu perguntei, eu escutei de um policial federal, na hora do tumulto, que eu tentei entrar ali, sabe? Tentei, com meus braços, forçar a passagem para ir lá para cima, para a mesa diretora, e um policial disse para o outro assim, quem deu esta merda de ordem para nos expor dessa forma? Você vê o nível, sabe? E eu jamais imaginei que eu iria me dirigir a um presidente de um poder como me dirigi ao Hugo Mota. Eu disse a ele, não sei se vocês têm esse áudio, né? Posso lhe mandar depois. Eu disse assim, presidente Hugo Mota, o senhor podia declarar vaga a cadeira da presidência e chamar novas eleições, porque o senhor não reúne mais condições para presidir a Câmara dos Deputados. Falar isso, Miguel, é de uma dureza, sabe? Porque a impressão que dá é que há um desrespeito ao poder constituído. Mas é porque foi tamanha a violência que a gente sofreu naquela semana, sabe? Eu adoeci, eu fiquei 4 dias, assim, impraticável, com dor no corpo, agora que estou me recuperando a minha voz, sabe? Muito gripado, a imunidade lá no chão, foi uma semana muito difícil. E a gente sabe, né, que o povo brasileiro também tem vida muito difícil, e a gente só está se somando a ele para a gente construir a democracia, né? E agradecer a você e ao Henrique,
que fazem esse bom combate, que guardam a carreira, né, e que levam adiante essa luta da democracia. Agradecer a vocês e deixar meu abraço a todo mundo aqui da Fórum. Valeu, Raimonde, obrigado. Muito obrigado, Raimon. Forte abraço. Obrigado pelo relato. Tchau. Ô, Henrique, deixa eu só fazer um comentário sobre esse relato aí, emocionante do Raimon, porque a gente vê de longe, né? A gente vê aqui, faz a borda, a gente se indigna, a gente ficou revoltado com o que aconteceu lá, mas agora é interessante o relato do Raimon, que estava lá vivendo, né, na carne, né? Eu vi como, se ele ficou doente, todo mundo deve ter ficado doente ali, e como o Hugo Mota, ele se desmoralizou com esse tipo de coisa, com a violência que ele promoveu lá. Agora tem uma ideia melhor, né? Porque um relato muito sincero, direto do Raimon.